Sejam bem-vindos, eis que é chegado o Reino de Deus. E o assunto de hoje é o que não é cumprir a grande comissão. Então, cumprir o ID, ele não é uma opção, ele não é opcional e nem direcionado a alguém. Ele é uma ordem. ID, para todos. E está lá em Mateus 28, de 18 ao 20. Quer dizer, cumpre alguns requisitos, cumprir o ID, batizar, pregar as boas novas, curar os enfermos, libertar os cativos, para que você cumpra o ID. E o ID também não é só para pastores, missionários, líderes, o ID é para todos. Não foi comissionado a certos tipos de funções, não. Ele é comissionado a todos. Todo discípulo é comissionado a cumprir o ID. E se não cumprir, está desobedecendo. Cumprir o ID não é só ganhar a alma e também abandonar ela depois. É necessário que se discipule por um período essa pessoa. Cumprir o ID também não é encher igrejas, plataformas ou ministérios. Cumprir o ID é mais que isso, porque pessoas que se convertem, se mantêm em desobediência, é algo ruim. Isso é ruim para a igreja. Então, cumprir o ID é observar aquela ovelha, fazer com que ela entenda o evangelho e todas as suas as ações e também venha a ter sua transformação. E isso, claro, não depende de nós. Quem transforma é o Espírito Santo, né? Quem constrange é o Espírito Santo, mas para que essa pessoa venha a receber mais de Cristo, ela precisa ter mais de Cristo em nós. E teve uma frase que um pastor falou esse final de semana na minha igreja, ele disse: quem faz ovelhas são ovelhas, os pastores pastoreiam as ovelhas, mas quem gera ovelha é ovelha. Isso faz muito sentido, tanto no mundo natural, com as ovelhas animais, mas como no mundo espiritual, com as ovelhas nós. Então, nós geramos mais ovelhas. Cumprir o ID também não é só pregar o que agrada, amaciar o ego das pessoas. Não, pelo contrário. A ideia é o confronto. Porque se nós viemos, se nós a gente vem do mundo com toda a prática errada, a gente precisa de um evangelho de confronto para que, de alguma forma, isso bata de frente com a gente e o Espírito Santo possa nos constranger às ações erradas, à forma de vida errada que a gente pode estar fazendo já como crentes em Cristo. Então, nós precisamos do confronto para gerar mudança. Ajudar as pessoas é bíblico, é fato, mas sem novo nascimento, sem arrependimento, não há cumprimento da comissão. Jesus pediu que nós ensinássemos sobre a Bíblia, sobre o que está escrito na Bíblia. Então, não é o que a Josi pensa, não é um sistema de coaching, não é o que o mundo prega sobre moralidade, embora o pouco de moralidade que o mundo tenha já vem da Bíblia. Então, o que nós ensinamos é o que está escrito e não a nossa opinião. Eu acho que, não, isso não pode existir. Dentro da Bíblia está tudo muito bem direcionado e foi escrito tudo de forma intencional. Então, seja intencional também com base bíblica. Toda conversão, toda mudança não é feita por força do braço do homem. Então, se você não tem dependência do Espírito Santo, você acaba se tornando um ativista religioso e não uma testemunha do que o Espírito Santo já tem feito na tua vida. Então, sempre que você estiver caminhando com alguém, lutando pela mudança dessa pessoa, é em oração que você vai ganhar as mudanças, mas nunca pela força do próprio braço. Porque quem constrange, quem transforma, quem quebranta é o Espírito Santo. Então, se você não estiver na dependência do Espírito Santo, você é tão somente mais um militante. Talvez não da esquerda, mas um militante religioso daqueles bem sagres. O batismo ele é uma obediência bíblica. Jesus disse que se nós não nascêssemos de novo das águas e do Espírito, nós não teríamos nascido de novo, ou seja, morrido para o velho eu, nascido em Espírito, nos tornado, então, co-herdeiros em Cristo e sermos adotados como filhos. Então, se você tem a oportunidade de batizar e está... Ian, eu tô gravando! Se você está tendo a oportunidade de se batizar e está escolhendo não se batizar, aí é um problema. Ah, mas Jesus quando estava sendo crucificado, o ladrão aceitou ele na hora e não deu tempo de batizar ele. Exatamente. Não deu tempo. Não deu tempo. Agora, se você está tendo as oportunidades e tem fugido dela, você tem sido um crente escondido. E você está se escondendo de quê e de quem? Porque confessar Jesus publicamente, uma das coisas é o batismo. Porque o batismo é um ato profético, onde você desce as águas, morre para a sua carne, renasce em espírito. Isso comunica algo no mundo espiritual. Atos proféticos comunicam coisas no mundo espiritual. Coisas que você diz comunicam coisas no mundo espiritual. E descer as águas, se Jesus disse que nós deveríamos fazer isso e você não está fazendo, quer dizer que você está em cima do muro. E o dono do muro é Satanás.
Fica aí com essa reflexão. Eu sou meio extremista com relação ao batismo, porque assim, eu batizei antes de ter uma igreja, antes de saber que eu ia congregar em algum lugar. Um dia eu aceitei a Cristo e descer as águas foi, para mim já era consequência. Não tinha mais volta. Eu batizei, eu não estava nem na minha cidade, eu estava viajando, nós não fomos para lá para isso, mas no meio do caminho Jesus me pega. E foi um batismo só para mim, numa casa linda, numa piscina. Quer dizer, eu ainda vou contar esse testemunho aqui, porque eu não entendo pessoas que estão na igreja às vezes há 5, 10 anos e ainda não batizaram, porque eles dizem, ai, não sei se é o momento. Que momento? Você tá tendo as oportunidades, e a qualquer momento pode acontecer coisas horríveis, a gente não sabe, e você pode morrer sem ter descido as águas, e você tinha a opção de fazer, mas não fez porque você achou que não era o momento. Ah, mas eu preciso largar algumas coisas para me batizar ainda. Deixa eu te dizer, quando você vem para Cristo, tu vem do jeito que tu tá. Quando você vai para o banho, você não se limpa para tomar banho. Você toma banho para se limpar. Então vem para Cristo do jeito que tu tá. E deixa Cristo ir te limpando. E essa é a importância de nós continuarmos de olho nas nossas ovelhas, para que elas estejam limpinhas, não estejam passando frio nem fome, estejam sendo bem cuidadas e sendo bem engordadas com o alimento que é a palavra. O ID também não é temporário ou contextual. Enquanto houver igreja até a consumação dos séculos, nós devemos cumprir a grande comissão e o ID, até que ele venha, até que o Senhor venha. É isso, meus amigos. O vídeo de hoje foi esse, tentando fazer com que tu se sinta inspirado, avivado e condicionado a ir cumprir o ID em qualquer lugar. Prega em tempo e fora de tempo. Não é só no púlpito que a gente prega, muito pelo contrário, é no café da manhã da nossa casa, é no nosso servir, é dirigindo no trânsito, é na fila do mercado. Puxa, quantas oportunidades tu tem tido de, de, de falar de Jesus e talvez não tenha falado, talvez não tenha pregado, não tenha cumprido o ID. Alguém que está falando para ti que tá doente, recebeu um diagnóstico, que tá, sei lá, com a perna quebrada, eventualmente você vai sentir o Espírito Santo dizendo, vai. Quando você disser, Pai, eis-me aqui, deixe-me fazer algo por ti. E aí, as coisas vão começar a acontecer. Tenha certeza disso. Um beijo, um forte abraço para ti. Que Jesus te abençoe, que o Espírito Santo te pegue aí e que você se deixe ser ministrado pelo Espírito Santo para que você possa cumprir a grande comissão. E se lembre que você não tem que ser um estudante de teologia, você não tem que ser um ordenado a pastor para cumprir o ID. Mas eu não sou capaz. Quem capacita é o Espírito Santo. Não esquece nunca disso, porque isso você vai ter que falar para as suas ovelhas depois. Tá bem? Um beijo, comenta aqui para mim se esses vídeos estão te ajudando.